Apresento-lhes a doutora Roberta Densa, uma amiga do coração, por quem eu tenho uma gratidão imensa, imensa, imensa. Vocês não têm ideia do que essa pessoa já fez por mim. Se hoje eu sou alguma coisa, eu devo muito a Roberta, muito, muito, muito. Então, a gratidão é imensa e o prazer de tê-la aqui para fazer esse bate-papo com vocês é sem tamanho, sem tamanho. Desde que eu tive o prazer de fazer parte dessa comissão da OAB, graças ao Dr. Gonçalo, eu sonhava com ela, sonhava com a presença dela, que ela Mas ainda vou descer para a gente ir, então, certeza. sonhava com a presença dela aqui, né, para nos prestigiar com o saber dela. E agora, né, diante desse caos, né, que estamos passando, ela vai nos presentear um pouquinho, mesmo de longe, com toda a sabedoria, a simpatia, a beleza, tudo dela, gente. Então, assim, aproveitem. Nós não poderíamos ter uma pessoa melhor para falar sobre um assunto desse. Ela é uma sumidade, assim, no consumidor, em outros assuntos também, mas como a nossa área é essa, a nossa comissão é essa, né? Então, não tem pessoa melhor, tá? Então, eu estou muito, muito, muito honrada de tê-la conosco. Aproveitem, gente, aproveitem, que assim que passar tudo isso, se Deus quiser, ela vai estar presente aqui na OAB para pessoalmente nos prestigiar com todo o saber dela, tá bom? Vamos lá, doutora. Vamos lá, doutora, vamos. Fiquei até sem graça, acho que ela chamou a pessoa errada, ela não foi essa pessoa que... Obrigada, a modéstia faz parte Obrigada. dela, gente, faz parte. Obrigada mesmo, foi uma pena de eu não conseguir descer, o ano passado foi um ano super puxado, corrido. Esse ano eu saí de férias no começo do ano e quando voltou, a bem da verdade, a gente já meio que começou meio capenga, né? Mas com toda certeza eu faço questão de descer para a gente falar sobre alguma coisa mais amena, né? Menos problemática, se bem que na relação de consumo ou no direito de uma forma geral, na advocacia, nada é ameno, né? A gente só lida com problemas. E eu acho que essa é uma dificuldade que a gente, talvez, assim, num momento de crise como esse, a gente tenha que mostrar ainda mais uma certa fortaleza, né? Que a gente acaba precisando ter mesmo, né? Então, Kátia, muito, muito obrigada pelo espaço, por estar aqui. Fico devendo uma visita pessoal para ver seu filho, que era um menino, agora, meu Deus do céu, um homão, né? O neto já está com 8 anos, o filho já... Meu Deus, que loucura, né? loucura, uma loucura. Muito bem, por onde começamos? Por onde vocês querem começar? Você manda, Roberta, você manda. Eu mando? Meu Deus, que Isso, perigo. você Professor manda. Só, Eduardo, acho que a gente... professor Eduardo, boa tarde, prazer em conhecê-la, sou aluno Boa da tarde, professora Eduardo. Kátia, é uma honra ouvi-la e a sua palestra hoje. Gostaria que a senhora começasse se apresentando, tem como? Claro, sem dúvida, vamos lá. Eduardo, eu primeiro sou amiga da Kátia, a gente trabalhou junto numa época complicada, né? Era uma fase bem assim de muito trabalho e tal, mas a dificuldade eu acho que nos uniu ali. Depois que a gente trabalhou junto, eu fui sempre assim na advocacia de empresa, eu acabei indo trabalhar na área editorial, eu sou editora hoje, já há 20 anos fazendo isso, trabalho com editoração de livros, faço alguma coisa na advocacia, mas mais voltada para o consultivo, bem menos contencioso. Fiz mestrado em Direito Econômico e o doutorado em Direitos Difusos e Coletivos. As áreas que eu mais estudo, enfim, leciono, são Direito do Consumidor, Criança e Adolescente, um pouquinho de processo coletivo, um pouquinho de ambiental. Direito difuso de uma forma geral. E hoje eu leciono ali na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a disciplina de Direitos Difusos e Coletivos. E lá na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a gente tem direitos difusos e coletivos, que entra direito do consumidor, direito ambiental e processo coletivo. A gente não trabalha idoso, não trabalha
criança e adolescente, porque não dá tempo mesmo, né? São temas que mereceriam aí pelo menos mais um semestre. Então, esses são os temas que a gente lida lá na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu lancei recentemente um livro, uma coordenação com o professor Nelson Rosenwald e o professor Carlos Edson, lá do Rio de Janeiro, que trata justamente sobre a pandemia. O nome do livro é Coronavírus e Responsabilidade Civil, Contratual e Extracontratual. A gente colocou esse livro à venda tanto na Amazon, quanto também no site mesmo da editora Foco. A gente tem a versão impressa dele, né? Mas na Amazon você consegue comprar por um preço até bacana, não sei se já aumentou, mas ele estava acho que R$ 44 a versão online dele. E nesse livro eu escrevi um capítulo junto com o professor Silvio Venosa, que é um capítulo sobre a configuração da mora e as questões que envolvem o direito civil, em especial aqui, a configuração da mora no direito civil, mas que, a bem da verdade, a gente também usa, claro, para o direito do consumidor, né? Então, eu acho que de publicação aí, o que a gente vai acabar usando, sem dúvida, mais são esses temas mais recentes, vamos colocar assim, né? Que vai trazer, eu não tenho dúvida, muito cliente para a advocacia, porque em épocas de crise a gente é sempre muito mais demandado, né? A ideia até de fazer o livro foi fazer uma preparação mesmo das pessoas para aquilo que vai chegar por aí e não vai demorar muito. Eu estava conversando ontem com um colega, hoje a onda é dos profissionais de saúde, né? E nós aqui com alguma dificuldade de trabalho mesmo, até de locomoção de trabalho, enfim. E com toda certeza, quando a pandemia der uma arrefecida, né, porque a gente não tem uma ideia de que isso vai acabar, eu acho muito difícil que esse ano a gente diga simplesmente que acabou, né? Mas a gente vai controlar e com toda certeza, depois que a gente tiver aí minimamente uma vida relativamente normal, perto do que a gente tinha, sem dúvida os problemas jurídicos vão começar a acontecer, né? Protestos de títulos, dificuldade de pagamento de contas, problemas relacionados a produtos e serviços que foram entregues durante a pandemia e por aí vai. E o problema mais assim atual que as pessoas estão percebendo diretamente é literalmente a dificuldade de pagar as suas contas, né? Eu acho que são dois grandes problemas, esse é um, e o segundo grande problema é a questão do aumento de preço, de alguns preços, né? Curiosamente, o IPCA ficou em menos 0,36%, ou seja, apresentou aí uma recessão. Hoje foi publicado esse índice, foi o índice mais baixo desde o Plano Real, né? E esse número ele é extremamente preocupante, porque por um lado, claro, a gente tem aumento de preço em alguns produtos, mas por outro lado, justamente em função da ausência de demanda, os preços caíram significativamente. E isso se torna, sem dúvida, um problema. Por quê? Porque mais tarde, a nossa grande preocupação é quando nós tivermos uma retomada das atividades, existe uma grande chance de os pequenos terem quebrado e só sobrar os grandes. E aí, o que acontece? Esse grande coloca o preço que ele achar melhor dentro do produto. E aí a gente tende a ter inflação, o que de fato, pode se tornar um grande problema para o consumidor. Quer dizer, a ausência de concorrência no mercado de consumo, a concentração em grandes blocos e a dificuldade que esse consumidor tem de adquirir produtos. Basta a gente ter aí um exemplo que me parece muito claro, é que a gente tem grandes supermercados abertos, mas as lojas aqui, que perto da minha casa tem um comércio bastante pujante, todas as lojas estão fechadas.
E quando você vai a um supermercado, você pode comprar literalmente de tudo. Quer dizer, está afetando diretamente a concorrência, né? Fortalecendo aí os grandes empreendimentos em detrimento desses pequenos lojistas. A nossa torcida é para que o cenário melhore um pouco, no sentido daquilo que a gente imagina, né? De que as pessoas estejam represando de fato as suas compras e estão represando, para que elas depois voltem a ter, a adquirir, a fazer as suas compras, enfim, como faziam no passado. Eu acho que esse é um ponto bem importante nesse momento. Sobre o aumento de preço, porque a Kátia já tinha me falado, já tinha dado um feedback em relação a esse tema, né? De aumento de preço, aumento abusivo de preço. Esse também é um tema extremamente delicado, difícil de ser mensurado. Inclusive, a própria jurisprudência, ela se mostra, de certo modo, aí, com alguma dificuldade de aplicação do que seria esse aumento abusivo de preço, porque imaginem, isso eu vi acontecer, não foi ninguém que me contou, não, eu vi acontecer. Eu estava no comecinho da pandemia, eu estava dentro da farmácia comprando medicamento e o dono da farmácia estava ao telefone com o fornecedor e o fornecedor tinha aumentado o preço do álcool em gel em mais de 200%. E ele, então, conversando com a gerente dele, desesperado, sem saber o que ele fazia, porque o preço da matéria-prima tinha subido muito. E ele também não queria ter o problema de alguém dizer que o aumento de preço foi abusivo. E numa situação como essa, como é que a gente sabe que ele aumentou o preço de forma abusiva? Basta você olhar as notas. Qual a nota de entrada, o valor da nota de entrada e o valor da nota de saída. Muitas pessoas aqui durante esse problema todo que foi apresentado, acabou sugerindo um tabelamento de preço. Deus me livre, tabelamento de preço. Quem viveu o tabelamento de preço lá em 1986 sabe bem o que é isso, né? Se você estabelece uma regra de tabelamento de preço, há grande chance de o fornecedor simplesmente não colocar o produto no mercado, porque afinal de contas, a venda, aquele preço tabelado pelo governo, não é uma venda que satisfaça minimamente a cobertura de custos, muitas vezes, do próprio fornecedor. Então, eu particularmente sou bastante contra o tabelamento de preço. O Procon de São Paulo atuou muito nesse sentido dos aumentos de preço, fez um acordo com os distribuidores de gás de cozinha para que não vendesse a um valor acima de R$70. Não é um preço tabelado, mas colocou aí um teto, né, de R$70 nesse gás de cozinha, o que também pode ser um problemão, porque eu não sei se vocês acompanharam isso aqui, nós tivemos um problema de abastecimento com gás de cozinha por um problema específico de distribuição, não teve nada a ver com a pandemia em si, né? Juntou o problema da pandemia, claro, mas eles tiveram um problema de distribuição e por causa disso, alguns revendedores estavam vendendo o gás de cozinha a R$230. Um absurdo, né? O valor dele é 70, estavam vendendo a 230. O Procon multou o estabelecimento, né? Autuou, não multou, mas autuou o estabelecimento. E num caso como esse, ainda talvez mais sério, porque talvez este distribuidor tenha guardado o produto, esperado subir para vender. Isso é crime, né? Para poder vender mais caro lá na frente. Então, o Procon de São Paulo tem agido até de forma bastante firme em relação a isso, aos aumentos abusivos, para que se faça, então, uma notificação ao Procon, e é uma coisa que a gente sempre fala em qualquer situação. Eu não sei como é que vocês estão em Praia Grande, Santos e região em relação aos Procons, porque os Procons municipais, eles têm até uma força maior de atuação nessas horas, né? Uma forma de você avisar ao Procon sobre o aumento abusivo de preço. E aí o Procon, ele vai fazer justamente a batida de notas, né? O quanto aquele produto foi comprado e o quanto ele está sendo vendido, para a gente aplicar a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor.
eu tenho uma certa preocupação, manifesto aqui uma preocupação com relação ao ajuste de preço de R$70 lá do gás de cozinha, porque eu ainda fico, eu tenho dúvida se de fato isso foi bom para o consumidor, porque olha só, o problema foi pontual, foi um problema relacionado à distribuição do gás de cozinha e em alguns locais. Pois bem, quando você acerta um limite de preço, de certo modo é como se você estivesse juntando todos os distribuidores e combinando um preço entre eles. Isso é ruim, porque o combinar o preço faz com que a gente perca também a ideia de oferta e procura e, de certo modo, a gente não sabe se as pessoas elas procurariam de forma diferente o gás de cozinha, como, por exemplo, a gasolina. Passei num posto de gasolina ontem, estava acho que R$3,30 o preço da gasolina, ou R$3,25, baratíssimo, né? Dá vontade de mandar colocar 3 tanques de gasolina, porque a diferença de preço está realmente muito acentuada da gasolina. Baixou demais o preço, né? Então, será que se a gente fizesse esse ajuste que o Procon fez, será que ele realmente foi benéfico ao consumidor? Quer dizer, caberia uma venda de um botijão de gás de cozinha também no valor menor do que nós estávamos habituados antes? E não se esqueça que a gente tem aí uma crise do petróleo, né? Então, eu não necessariamente vejo com bons olhos essas intervenções que elas podem ser até prejudiciais ao consumidor. Inclusive, o CAD fez uma nota em relação à atuação do Procon de São Paulo em relação a isso, por causa da possibilidade de um certo ajuste mesmo entre os próprios distribuidores com o aval do Procon. Isso que foi uma preocupação que o CAD manifestou, né? Um outro ponto importantíssimo em relação ao aumento de preços diz respeito ao preço do dólar, né? O dólar passou aí a 5,80 ontem, né? As pessoas acham que o aumento de dólar vai atrapalhar apenas as pessoas que viajam. Isso não é verdade. O aumento do dólar ele atrapalha diretamente a nossa vida, nosso dia a dia, porque os produtos eles estão atrelados ao dólar, seja por causa da importação, seja pela exportação. Aliás, estamos batendo recorde de exportação de carnes em meio à pandemia. Por quê? Porque o dólar com 5,88, todo mundo quer vender lá para fora, né? E aí o preço aqui também tem possibilidade de ser aumentado. Quer dizer, por mais que nós sejamos produtores, como a gente está batendo recorde para mandar o produto lá para fora, a chance que a gente tem é de ficar com menos produtos aqui e ficar mais caro, que é justamente o que a gente tem percebido. Então, quer dizer, tem alguns mecanismos que são mecanismos da própria economia que afetam diretamente a nossa vida, mesmo que a gente não perceba. E há outros mecanismos, esse sim, de prática comercial abusiva, de crimes contra o consumidor que estão lá na 8.137, e esses precisam ser sempre avaliados. Só que nós, consumidores, lá na ponta, no final, nós não sabemos o que de fato está acontecendo, se é mera variação, se tem a ver com a variação do dólar ou não, e aí cabe a nós chamarmos as entidades que se prestam à defesa do consumidor. Chamar o Procon, que é quem vai fazer essa investigação, que é quem vai eventualmente atuar a empresa, quem vai investigar se faz sentido esse aumento abusivo de preço, né? Para a gente ter uma orientação de atuação, porque para nós, assim, quem está um pouco mais lá na ponta, né, nós consumidores temos mais dificuldades de ter essa percepção. Outro tema? Perguntas? Desculpa a pergunta, mas como é que o Procon ele faz a análise se houve um aumento abusivo? Porque a cadeia produtiva é extremamente complexa. Você falou, por exemplo, do gás de cozinha. O gás de cozinha teve uma briga entre a Rússia e a Arábia Saudita que elas derrubaram o preço porque havia um controle. Isso varia o preço, só que tem o problema do frete. Hoje nós temos aqui em Santos um problema gravíssimo de entrar na Barra.
Todo petróleo que entra, todo gás de cozinha entra via Porto de Santos, da Transpetro. Então tem vários players nesse jogo. E como é que o PROCON sabe se houve ou não houve algum problema? Desculpa, doutora, Oh, antes da senhora responder, deixa eu só regularizar uma situação. Antes das pessoas fazerem perguntas, para que elas levantem a mão aqui no Raise Hand, para que a gente possa organizar. Porque tem pessoas que já pediram a palavra antes, como a doutora Kátia Piazza, que a gente vai liberando conforme as pessoas vão solicitando, para que as pessoas não abram seus microfones antes de que eu libere. Perfeito, combinado. Então, vamos lá. Foi o Antônio que perguntou, né? Então, Antônio, na verdade, a gente tem uma investigação que é feita mesmo com as notas fiscais, as notas de entrada, as notas de saída, e aí com isso a gente consegue ter alguma ideia se efetivamente houve ou não esse aumento abusivo de preço. Na maior parte das vezes, eu vou te falar, olhando a jurisprudência sobre o tema, na maior parte das vezes não tem condenação da empresa justamente por causa disso que você acabou de falar, porque é muito complexo, são muitas situações que precisam ser avaliadas e na maior parte das vezes a gente realmente não consegue fazer a comprovação desse aumento abusivo, até mesmo às vezes é muito simples, como eu disse, a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída, né? Tem algumas questões que são mais fáceis de fazer a comprovação. Por exemplo, deixa eu só desligar isso aqui, porque aí... Pronto. Vou dar um exemplo aqui que é até mais fácil da gente perceber. Imaginem que lá no início da pandemia, a pessoa já estava lá com melhor ainda, porque isso de fato aconteceu. Lá no início da pandemia, teve um grupo de pessoas que saiu comprando máscara e álcool em gel para vender depois no Mercado Livre a R$200. Então, aqui é evidente, aqui não tenho dúvida que existe sim uma prática abusiva, eventualmente até um crime da 8.137, que precisa ser avaliado se efetivamente teve ou não, mas o indivíduo ele já comprou com essa finalidade, né? Aqui a gente não tem dúvida que isso aconteceu. Agora, em outros casos, você tem toda a razão. É por isso que muitas vezes a jurisprudência não consegue, né? Demonstra não conseguir fazer essa apuração da prática comercial abusiva e também do crime, quando é crime, sobre esses casos. Kátia? Oi. Então, eu fui tomada pela empolgação, Roberta, e eu peço desculpas, Gonçalo, me perdoe, pelo amor de Deus. Anos que eu não vi a imagem da Roberta e eu fiquei muito emocionada mesmo quando eu a vi, né, pela tela. Então, eu quero pedir desculpas porque eu não passei a palavra ao nosso presidente para que ele abrisse a palestra. Já fui falando, a Roberta já foi falando, enfim, a gente se empolgou muito. Então, quando eu vi que a Adri fechou meu som, eu levantei a mãozinha, mas aí já não dava mais tempo. Gonçalo, por favor, me perdoe, eu passo a palavra a você, mas assim, eu quero... A Roberta, você já ouviu, já agradeci, enfim, todos aqui que estavam desde o comecinho já ouviram. Eu quero muito agradecer a você essa oportunidade, de verdade, né? Então, eu acho que, sim, a minha falta de etiqueta já demonstra o quanto emocionada e agradecida eu estou por esse momento, tá? Então, eu passo a palavra a você, Gonçalo. Tenho o prazer de te apresentar a doutora Roberta, né, que não tive esse momento. A todos eu peço desculpa pela minha empolgação, mas é que realmente foi muita emoção, gente, era isso. Fique tranquila, Kátia, tenho certeza que você fez uma excelente introdução. Não atrapalha muito da palestra, né? Por isso, eu devolvo a palavra à nossa palestrante e, ao final, a gente conversa um pouco acerca do trabalho da comissão, né, e do desenvolvimento dessa palestra, tá bom? Então, devolvo a palavra à nossa palestrante, agradeço a participação efetiva dos nossos presidentes de comissões, vários integrantes, né, alunos da FPG, vejo que está sendo bastante prestigiada. E devolvo a palavra à palestrante para que ela não quebre o raciocínio
e continue nos brindando com seu conhecimento, tá bom? Obrigado. Obrigada, doutor Gonçalo. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Bom, qual o tema que a gente fala agora? As escolas, Roberta. Das escolas. Cobrança das escolas. Vamos falar das escolas. Bom, até porque nós estamos com muitos alunos aqui nos assistindo. Lá no começo da pandemia, eu vou falar no finalzinho de março, mais ou menos, lá pelo dia 28, 29 de março, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor emitiu uma nota técnica sobre, aliás, duas notas técnicas diferentes. Uma nota técnica tratando de berçários e uma nota técnica tratando de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Porque, de fato, são dois tipos de contratos diferentes com regimes diferentes, né? Eu diria até que a gente poderia falar em três tipos, né? O ensino, a educação infantil, creche, berçário. A gente poderia falar em ensino fundamental e ensino médio. E a gente poderia falar em educação em nível superior. Eu vou começar pelo nível superior, porque eu acho que o problema aqui é menor. Sendo muito franca, eu acho que o problema é realmente menor. O aluno do ensino superior, ele já está numa fase de autonomia em que assistir a aula online para ele é muito mais fácil do que um aluno de 5º ano, 6º ano assistir uma aula online. Ele já está numa fase de autonomia, de concentração, e aí é muito legal de a gente dizer também, porque a gente só consegue melhorar a nossa concentração já na fase adulta. É por isso que é tão mais difícil para crianças e adolescentes elas conseguirem se concentrar em aula online. Concentrar em aula já é difícil, concentrar em aula online é muito mais complicado. Mas, de todo modo, no ensino superior, a gente tem uma quantidade de horas que precisam ser cumpridas. Quando o aluno ele se matricula na escola, ele se matricula na condição de cumprir tantas horas em sala de aula ou num sistema misto, né? Eu não sei como é que a faculdade aí, se ela tem sistema misto, que é online com o presencial, mas isso é pré-estipulado em contrato. O MEC exige que a gente tenha uma quantidade de horas, eu já não me lembro agora qual é a quantidade de horas por ano, e dividida em tanto tempo. Isso é bem importante. Não é uma situação em que você simplesmente vai fazer com que você pode estabelecer qualquer horário e qualquer dia para a prestação de serviço. Né? Então, você literalmente, tem que ter aulas durante a semana e tem que ser dividido o conhecimento. Para quê? Para que o aluno aprenda, né? Mas você faz um contrato de 1 ano. Você faz um contrato no começo do ano para ter o serviço prestado durante todo o ano. Pois bem, com a pandemia, esse serviço precisa ser prestado. O aluno tem que ter as 200 horas de aula que estavam previstas no contrato. O que vai acontecer na prática é que o indivíduo pode não ter aula agora, ou ele pode ter uma aula online agora, inclusive tem uma resolução do MEC que saiu justamente tratando disso, que por 30 dias eu posso ter as horas online, e aos poucos eles vão emitindo novas portarias à medida em que vai se estendendo também a pandemia e os problemas de lockdown, enfim, no Brasil. À medida em que isso vai acontecendo, ele vai estabelecendo novas regras, mas a princípio o que eles fizeram? Olha, ou você dá férias para os seus alunos, ou você traz atividade online para ele. Então, são duas possibilidades. O que você não pode é deixar de prestar o serviço, porque o serviço deve ser prestado, independentemente da condição que você prestará. Para o serviço superior, para o ensino superior, foi liberado o ensino online sem limite de horas. Ou seja, durante esse tempo, você pode ter as aulas online, avaliação online para o ensino superior. Se a escola continua, a faculdade continua prestando o serviço
continua com as aulas online. A gente vai dizer assim, mas não é a mesma coisa. O mundo não vai ser o mesmo depois de 20 de março de 2020 para o Brasil. Nós não vamos ter a mesma vida. Jamais. Mudou a chave, né? Então, a faculdade não está deixando de prestar o serviço conforme o contrato porque ela quer, mas é por um fortuito, ela está impedida de fazê-lo. O que é possível fazer? Então, suponha que o aluno tenha ficado sem aula março, abril, maio e junho. Bom, vai ter que ter aula julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e sem aquela divisão de datas que eu havia falado lá atrás. Então, ou o aluno tem uma aula online, ou ele efetivamente vai ter aulas, por exemplo, um sábado e um domingo inteiro, porque o serviço deve ser prestado, né? Bom, com isso, o que a gente quer dizer? Que aquele contrato inicial, de fato, ele não pode ser cumprido, não vou conseguir cumpri-lo integralmente, no sentido daquilo que havia sido combinado com aulas presenciais divididas durante a semana, mas uma hora o serviço será prestado. Então, o que a gente vai dizer aqui sempre? Que as prestações devem ser pagas para a universidade, para a faculdade e, por outro lado, a faculdade, ela também precisa entender que aquele aluno dela que tem uma dificuldade pontual de pagamento, ele precisa ser atendido de uma forma diferenciada. Quer dizer, de novo a gente volta para aquilo que a gente vem falando desde lá do começo, né? A gente precisa ter a sensibilidade para negociar em todas as situações. E aqui é um outro ponto muito importante. Não foram, claro, de uma forma geral, eu até vi esses dias uma reportagem, 40% dos brasileiros já perderam parte da renda ou toda a renda por causa da pandemia. 40% dos brasileiros. É um número astronômico. Mas a gente tem que pensar também que houve o inverso. Houve aquele que tinha lá um trabalho de entretenimento, por exemplo, na internet, e que continua ganhando dinheiro e ganha mais, né? Quer dizer, aquele indivíduo, naquela ocasião, ele está numa condição que ele tem plena condição de fazer o pagamento das suas contas. Então, por um lado, a faculdade tem a obrigação de prestar o serviço, seja ele online, seja ele posteriormente em finais de semana, feriados e também durante as férias, que não vai ter mais, né? E pelo outro lado, a gente tem aquele curso que foi contratado de 6 meses ou de 1 ano, que também a mensalidade precisa ser paga pelo aluno. Negociações, elas devem ser vistas como uma forma bastante pontual. O Procon de São Paulo fez algo que acho que no Rio de Janeiro também mas no Rio de Janeiro foi uma lei estadual. O Procon de São Paulo atuou de uma forma diferenciada. Lá no Rio de Janeiro, estabeleceu-se uma regra de desconto de 30% sobre as mensalidades escolares. E aí, para as escolas de ensino médio, de ensino fundamental e também de ensino superior. Aqui em São Paulo, o Procon de São Paulo tem orientado as escolas a oferecer algum desconto. Não se coloca um percentual. Então, existe aqui uma orientação do Procon de São Paulo para que as escolas e os alunos, eles entrem em acordo quanto aos percentuais de desconto que são oferecidos, que podem ser oferecidos. E, claro, lembrando o seguinte, a escola também tem que pagar o seu professor, a escola também tem que pagar os seus funcionários e ela também tem os seus custos fixos. Então, e por outro lado, esse serviço em algum momento será prestado. E eu fico pensando assim, se ele tiver que ser prestado durante as férias, como é que essa escola vai fazer para pagar hora extra para esse professor? Como é que a gente vai colocar isso dentro das mensalidades? As pessoas não estão pensando nisso agora, mas isso precisa ser pensado, porque
essa compensação de alguma forma tem que existir em termos de sala de aula, né? Quer dizer, de alguma forma esse serviço tem que ser prestado para o aluno. Então, orientação genérica, tanto para as universidades, como para o ensino médio, quanto para o ensino fundamental em primeiro lugar, o serviço deve ser prestado. A quantidade de horas, até agora o MEC não liberou horas, o MEC liberou o parcelamento das horas, quer dizer, você pode ter o seu filho, o seu neto estudando 8 horas no sábado, amiga. Isso pode acontecer na escola, né? Porque o MEC, ele cortou essa ideia de que você tem que ter sábado, domingo e que isso tem que ser dividido durante o tempo para você aprender. Isso acabou, né? Esse ano não vai existir. Então, você pode ter esse serviço prestado lá na frente, e lá na frente vai fazer de que forma? Vai pagar a mais com esse desconto que você está dando agora? Né? Como é que a gente vai fazer essa compensação? Eu acho que isso talvez não tenha sido pensado, né, nesse primeiro momento. Um outro ponto importante aqui, e mais uma vez que a gente sempre repete, não é para todos os consumidores que, sem dúvida alguma, para a grande maioria, vai ter prejuízo financeiro e dificuldade de pagar as suas contas. Mas para muitos, praticamente não foi afetado. Então, que sentido faz você também, numa situação como essa, se beneficiar, vamos colocar assim, da pandemia para conseguir algum desconto ou conseguir alguma vantagem econômica? Eu acho isso bem complicado. A palavra-chave é equilíbrio contratual, né? Para que não haja onerosidade excessiva para nenhuma das partes, nem para o consumidor, nem para o fornecedor, para que os serviços sejam prestados e a gente ter menos prejuízo do que a gente já vai ter, porque prejuízo a gente já teve, inclusive no aprendizado. Eu fico menos preocupada com o aluno de graduação, de pós-graduação, porque isso aqui que a gente está fazendo é uma beleza, é uma maravilha. A gente consegue unir discussões, Brasil inteiro. A gente tem ouvido aí todo tipo de palestra, de informação, enfim. E isso acho que pode acrescentar muito. Mas para o aluno do ensino médio, do ensino fundamental, vai ser um ano muito complicado em termos de aprendizado. E tem uma coisa importante também que as pessoas têm, assim, acabam tendo mais dificuldade de perceber. Quem é mãe, quem é pai sabe disso, né? O seu filho te vê como mãe e pai, ele não te vê como professor. Então, vou sentar para fazer uma aula e vai a mãe ensinar. Né? Cara, na cabeça do filho, tem alguma coisa que está errada aqui, né? Não é bem isso que funciona. Então, você tem toda uma dificuldade mesmo de fazer a criança, o adolescente, entender a situação e entrar no ritmo do respeito que você tem pelo seu pai, o respeito que você tem pelo seu professor, colocar tudo num saquinho só, né? Isso para a criança é muito difícil, muito difícil. Para o adolescente um pouco menos, mas para a criança muito, muito complicado. Ela não consegue nem ligar uma coisa na outra nesse momento, né? E todas as mães que a gente fala, elas falam assim, nossa, é uma briga para fazer lição, nossa, é uma briga para fazer aula, nossa, é uma briga para... Eu imagino, né? E fora também que na rede pública, especialmente, que foi liberado agora o ensino à distância, né? Muitas crianças não têm acesso à internet para fazer as lições, né? Enfim, tudo bem precário. E no berçário, para a gente finalizar essa parte, né, em relação aos berçários, a gente teve uma nota técnica do PROCON também, perdão, uma nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, orientando também a fazer negociações com as respectivas escolas. No caso do berçário é mais sério, porque o serviço não vai ser prestado hora nenhuma, momento nenhum, né? Enquanto a pessoa estiver ali durante a pandemia, em lockdown, o serviço não vai ser prestado no futuro. A não ser que a mãe combine também com o berçário, olha, eu te pago integral agora e depois você me presta o serviço também aos finais de semana, porque para algumas pessoas que têm criança vai ter dificuldade de deixar a criança com alguém, com algum conhecido, enfim.
A orientação da Senacom é essa negociação até o final, tentar negociar de qualquer jeito, de modo que essa escola não feche quando a pandemia acabar e os pais tenham com quem deixar as crianças. Porque se a gente não pensar nesse futuro também, que é é o pensar no consumidor agora, posso simplesmente rescindir o contrato? Claro que posso, sem dúvida que posso. Mas a hora que você voltar, como é que você vai fazer para trabalhar? Com quem você vai deixar o seu filho, se a escola fechou? Né? Então, negociações, suspensão do contrato e não simplesmente a rescisão, né? A escola também precisa ser bastante flexível nisso. Então, de repente, suspender os contratos dos seus funcionários e também suspender os contratos com os consumidores para que quando haja um retorno às atividades, a empresa continue, né? A escola continue existindo, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Algum ponto, algum questionamento? Alguém que levantou a mãozinha? Aí. A doutora Kátia, ela levantou a mão. Está sem microfone. Pode abrir teu microfone, Kátia. Doutor Daniel Souza está perguntando com relação aos transportadores escolares. Mesma coisa dos berçários. Mesma questão dos berçários. Suspender o contrato até que volte a atividade. E esse, para mim, é a melhor das soluções, porque simplesmente rescindir, esse cara quebra e depois não tem com quem levar, né? Mesma ideia. Eu acho que uma negociação no sentido de suspender para voltar a prestar o serviço no futuro parece a melhor das soluções. Complicado, porque essas pessoas não têm outra renda, né? Se você simplesmente suspende, eles vão viver de quê? Pois é. Esse é o grande problema. E aí, o que vai acontecer? Ele quebra, vai fazer outra coisa, e na hora que seu filho precisar de novo do transporte escolar, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Né? Então, por isso também que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor foi muito criticada quando fez as sugestões de negociações diversas, porque a secretaria foi taxada de uma secretaria que não estava defendendo o consumidor. E não é verdade. Na verdade, é uma visão um pouco mais de longo prazo. O defender o consumidor agora seria assim, rescinde e um abraço para você. Uma hora que voltar eu vejo com quem eu contrato. Mas espera, será que vai ter gente para contratar? Será que essa pessoa vai conseguir estar ali para prestar aquela atividade, né? Isso é complicado. Isso é bem complicado. Alguém está falando aqui, né, situações próprias de serem resolvidas por conciliadores. Eu já vou aproveitar e vou pegar esse gancho antes da gente abrir para alguém que levantou a mão aqui, queria fazer uma pergunta, mas eu queria já pegar esse gancho. Sem dúvida alguma que mediação é a grande bola da vez. Quem fez os cursos de mediação, é o momento de botar para acontecer, fazer as mediações. Foi liberadas as mediações online, mas até onde eu entendi também, essas mediações parece que elas só podem ser feitas pelos servidores, né? Pelo que eu entendi, as mediações online que o Tribunal de Justiça liberou de São Paulo, elas não são feitas pelos mediadores de uma forma geral, mas aqueles que estão atrelados. Eu não entendi muito bem qual foi aí a da portaria, até porque eu não aprofundei. Mas não tenho dúvida que mediação é a solução. E para a relação de consumo, a gente sempre sugere a plataforma consumidor.gov para fazer a reclamação por lá. Hoje, o advogado pode e eu diria deve, não só pode, deve participar da mediação, fazer com que a reclamação do consumidor chegue à plataforma consumidor.gov através de um advogado. É sempre melhor, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor. A gente propõe aqui que o advogado sempre participe efetivamente dessas negociações, né? E um outro ponto muito importante, que o Venosa falou isso em uma das lives dele, e ele
foi na mosca, né? O juiz, muitos anos, ele disse assim, olha, qualquer sentença judicial vai ser uma sentença errada na pandemia. Ele disse isso, vai ser uma sentença que vai prejudicar as partes, né? Não, deixar para o juiz resolver o problema por si só é, de certo modo, pedir uma sentença ruim, vamos colocar assim. Então, que é muito importante que as partes esgotem as tentativas de solução do conflito antes de procurar o judiciário, né? Teve um caso aqui em São Paulo muitíssimo interessante, eu esqueci o nome do desembargador, mas ele veio do Quinto Constitucional, ele era advogado. E ele disse o seguinte, que era uma situação de aluguel em que estavam exigindo um desconto de 30%, e esse desembargador disse o seguinte, eu não posso conceder um desconto de 20%, 30% ou 40%, porque as partes sequer tentaram negociar. Então ele disse o seguinte, vai negociar, era um agravo, né? Ele disse o seguinte, tente negociar e depois você volta aqui. Foi mais ou menos assim, né? Porque ele falou isso que a Kátia acabou de dizer. Porque se eu der o desconto de 30%, aquela pessoa que tem o aluguel para receber vai deixar de pagar a conta dela, que vai deixar de pagar o supermercado, que vai deixar de pagar o cartão de crédito. Então, todo o ciclo da economia, ele passa por uma recessão muito forte. Então, tentar negociar sempre, esgotar todas as tentativas. Inclusive, há um texto do professor Anderson Schreiber, que se chama Dever de Negociar. É um livro que ele publicou pela Saraiva. Anderson Schreiber é o nome dele. E ele diz que a tentativa de negociação, o dever, não só a tentativa, mas o dever de negociar, ele é intrínseco à boa-fé. As partes não podem buscar a solução em juízo sem que você tente a negociação anterior, né? E aqui, nesse caso, me parece também que é bem cabível a tese dele. Doutora, agora a doutora Flávia vai fazer a pergunta. Boa tarde. Ontem o PROCON de São Paulo, ele baixou uma diretriz a respeito das escolas particulares. E numa das orientações, ele disse que a escola é livre o percentual do desconto, mas é considerado uma diretriz obrigatória de dar o desconto. E eu assim, particularmente, eu entendo que isso vai causar uma série de problemas, porque eu tiro até pela escola da minha filha, ela está no 9º ano, né, ensino fundamental, indo para o médio, vai saber como é que vai, né, para o médio, mas as escolas normalmente já dão desconto, é desconto irmão, é desconto primo, e desconto indicação, do indique um amigo. Então, a maioria dos alunos tem desconto. Quando não, tem bolsa de 30%, 50%. E aí, exigir que as escolas ainda dêem mais desconto do que já dão, eu acho que deixou muito vaga essa diretriz do PROCON. E hoje mesmo, estou em umas discussões num grupo de mães aqui da escola, porque já queriam conversar comigo, e eu falei que não é o momento, que é um momento de calma, que tem que conversar. Mesmo porque a escola que eu tenho conhecimento, ela já facilitou o pagamento da mensalidade desse período em 10 parcelas no cartão de crédito, né? Não tenho para pagar hoje, mas eu posso pagar em 10 vezes o valor da mensalidade, mas é a mensalidade cheia, e se algum tiver desconto, vai manter o desconto. Então, assim, eu gostaria até de entender mais a respeito dessa diretriz, porque ficou muito vago. E obrigar a escola a dar desconto é um absurdo, porque, como nós já conversamos aqui, a doutora estava falando, a escola continua com os gastos. Pode ter diminuído um gasto de luz, um gasto de conta de água, mas e os professores? Eles estão trabalhando mais que o dobro em casa,
porque eu tenho na família professores de universidade, e vão acabar ficando sem salário, ou vai ter também esse salário reduzido, e o serviço está sendo prestado, porque estamos em aula online. É um programa de adaptação. Mas eu achei que essa diretriz do PROCON não foi muito bem elaborada. E aí eu gostaria que a doutora falasse mais sobre essa obrigatoriedade de dar o desconto. Flávia, é o seguinte, como eu tinha falado lá no começo, mas eu não concluí, porque eu falei e não concluí. Houve uma orientação da Senacom, porque a gente tem que entender, Senacom, PROCONs. Então, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é um sistema que traz as sanções administrativas que podem ser aplicadas àqueles fornecedores que não cumprem o Código de Defesa do Consumidor. Perceba, nenhum deles deixou de cumprir o Código de Defesa do Consumidor, a não ser que, e há quem entenda isso na relação de consumo, eu particularmente entendo que não, tá? Que você entenda que o fortuito, o 393 do Código Civil, não pode ser aplicado às relações de consumo, porque nós estaríamos diante de uma teoria do risco integral. Então, dentro daquela ideia da teoria do risco, da responsabilidade civil, há quem entenda que a responsabilidade civil nas relações de consumo ela é fundamentada na teoria do risco integral. Eu discordo. Para mim, ela é fundamentada na teoria do risco-proveito. E pela teoria do risco-proveito, a gente admite as excludentes de responsabilidade e, inclusive, a gente admite o fortuito aqui. Nesse caso, é um fortuito externo e que pode ser aplicado, sem dúvida alguma, em qualquer uma dessas situações. Então, esse é o panorama. E é uma opinião minha. Há quem entenda, na relação de consumo, que o fortuito não pode ser utilizado, tá bem? Que só pode ser utilizado a favor do consumidor. E quem entende isso baseia a sua fala na teoria do risco integral. Respeito a opinião, mas não concordo. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, na sua nota técnica lá em janeiro, já disse o seguinte: o contrato é anual, o serviço deve ser prestado, seja ele online, seja ele durante férias ou feriados, e não se deve estabelecer nenhum percentual de desconto, exceto para aquelas situações, como eu acabei de dizer, em que a gente tem uma necessidade de negociação, e essa é a orientação da Senacom, negociar caso a caso para que as pessoas consigam fazer o seu pagamento. E é exatamente isso que você falou, Flávia. De repente, eu estou parcelando em 10 vezes no cartão a mensalidade do filho, né? De repente, isso também é um outro problema, porque eu acho que o que mais aflige as pessoas hoje, tanto as escolas quanto os pais, não sabemos como vamos viver os próximos 4 meses, né? A gente não tem um parâmetro para dizer assim, ok, eu vou negociar porque no dia 10 de maio eu vou voltar a trabalhar. Não vai, colega. Ele já acabou de dizer que você só vai voltar, talvez, no dia 1º de junho, né? Então, essa incerteza e essa insegurança, essa dificuldade que todos nós temos de fazer minimamente uma previsão, né? Tanto por parte da escola quanto por parte do consumidor. E há um outro ponto. Falava-se no começo que a economia brasileira teria uma recessão de 5%. A gente já tem ouvido 10%. É assustador, é desesperador. E aí a gente também não sabe, 10% para crescer o ano que vem, 2 ou 3, que é o que as pessoas estão dizendo, ou 10% para ficar em recessão por muito tempo. Não sabemos. Não sabemos, né? Quer dizer, num longo prazo, eu posso até eventualmente fazer um acordo e não conseguir cumpri-lo. Porque pode acontecer. E por outro lado, eu posso fazer um acordo hoje que amanhã eu consigo pagar muito mais fácil, porque eu fiz uma previsão muito negativa que já se mostrou que não seria tão
tão ruim quanto foi. Então, de verdade, nesse primeiro momento, é muito precipitado. Você tem que dar desconto. Aí fica a pergunta, eu tenho que dar desconto, mas eu posso cobrar isso lá na frente? Exato. Praticamente a mesma, né? Tem, claro, uma diminuição, mas como é que fica a folha de pagamento dos funcionários? Perfeito. Então, quer dizer, eu não posso suspender o contrato de trabalho, eu não posso fazer nada, porque o professor está trabalhando, né? Exato. Não pode reduzir o valor do salário porque ele está lá dando aula. Online ou Exato. não, ele está dando aula. E olha, entre nós, o que a gente diz é o seguinte, eu estou trabalhando 20 vezes mais, porque corrigir a prova é mais difícil, porque gravar a aula é mais complicado. A gente teve que esbarrar aqui, num primeiro momento, numa barreira tecnológica que todos nós tínhamos. Quem usava o Zoom para fazer assim tão fácil? Hoje você vai lá, aperta, faz. Mas a gente não tinha isso. E há um outro detalhe, né? Isso custa. A escola paga por isso. E eu não estou dizendo que todas as escolas tiveram o mesmo comprometimento, pelo amor de Deus. Teve escola que não teve a menor preocupação com o aluno. Olha, o que você vai fazer? Não sei. Aliás, o Procon, a Senacom, ela também fez uma notificação em relação a um grande grupo, eu não me lembro qual que era, mas um grande grupo educacional que simplesmente não dava resposta para os seus alunos. Não dava aula, não dava resposta e não avisava o que ia acontecer. E aí, é claro, os alunos estão dizendo, peraí, eu vou pagar se eu não estou tendo nada? Aí faz todo sentido também, né? Claro. Então, concordo contigo, a orientação do Procon é muito ruim, muito ruim. Sim. Ela é muito vaga e acho que precisa esperar um pouco mais aí. E a orientação até, ela incentiva os pais a fazerem a denúncia da escola para a escola apresentar uma planilha de custo, o que eu achei absurdo isso. E a diretriz... É surreal. É um absurdo a escola apresentar uma planilha de custo para o Procon de todos os lugares para justificar o porquê que não deu 5%, 10%, 20%, sei lá, para aquele determinado aluno ou para todos. Porque se é obrigatório, tem que dar para a escola toda. Uma escola com 10 alunos ou com 1.000, todos vão ter desconto, mas as aulas estão sendo prestadas. E aqui tem um detalhe, né, Flávia, que eu também acho. Se eu vou mostrar a planilha de custo da escola, eu também quero saber como é que está o holerite do lado de lá do consumidor. Por que o consumidor vai receber um desconto se ele tem recebido, por exemplo, um salário de servidor público integral? Por exemplo, ele não teve perda do salário dele. Exato. Eu só vou pontuar um caso só. Tem uma mãe, a criança está no ensino fundamental 1, ela é dona de salão de beleza, está aberto e trabalhando, marido funcionário do McDonald's trabalhando, recebendo. Ela, não sei como, mas conseguiu o benefício assistencial do governo lá de R$600 por mês, não sei o que fez, está fazendo abaixo-assinado para redução da mensalidade escolar. É demais. E aí, ela entra com, vamos supor, ela denuncia o colégio. Eu quero ver ela prestar contas do salário do marido, o prolabore do salão e ainda o que ela está recebendo do governo de R$600. É um absurdo isso. E conforme as coisas não vão sendo muito bem explicadas, vai gerando todo esse oportunismo, né? Que as pessoas... Obrigada por você ter falado, que não foi eu. E aí eu vou falar um pouquinho mais. Quem sabe até um oportunismo eleitoral, mas aí eu não vou me explicar. Pode deixar o resto para vocês entenderem. Que nós sabemos bem, né? A gente não precisa ficar aqui explicando demais, mas a gente sabe que tem um oportunismo eleitoral neste caso específico. É verdade. Obrigada. É muito triste. Imagina. Obrigada. Muito triste. Agora a gente tem o Dr. Marcelo Ataíde, que vai falar. Boa tarde, doutora Roberta. Eu queria ainda continuar aqui no que tange a nota técnica do Procon, né?
eu vi que eles se resumiram ali exclusivamente a orientar os pais a procurarem o PROCON para pedir o desconto. E a justificativa para esse desconto ela é baseada e lastreada exclusivamente numa possível diminuição de custos da escola. A escola diminuiu o custo fixo, então tem que comprovar que diminuiu ou não diminuiu, né? Essa nota técnica ela foi extremamente mal redigida, a abordagem foi extremamente equivocada, e eu acho também que não é momento de ninguém querer levar vantagem, né? Mas eu entendo também que o ônus do negócio não pode ser imputado exclusivamente ao consumidor, né? Eu entendo que tem que ser avaliado também o parâmetro entre o serviço que está prestando, a contraprestação do serviço e o serviço que está sendo prestado, né? Então, e o PROCON se isentou quanto a isso, nessa nota técnica. Ele não falou absolutamente nada. Eu gostaria que a senhora tecesse algum comentário a respeito. Não, perfeito. É o aspecto da onerosidade excessiva. Que a gente vai dizer o seguinte, quando é que um contrato pode ser revisto a ponto de a gente dizer que houve um desequilíbrio contratual ou uma onerosidade excessiva, né? Quer dizer, a gente pode dar alguns exemplos aqui, fica até mais fácil dentro de mensalidades escolares. Suponha que a criança ou o adolescente passe o dia inteiro dentro da escola. E aí ele tem alimentação, ele tem aula de judô, ele tem aula de balé, e efetivamente esses outros serviços não serão prestados, né? E muitas vezes eles estão atrelados à mensalidade de forma diferente, né? Então você tem custos diferenciados. Isso, perfeito, quer dizer, a medida aqui é uma medida que a gente vai pensar na chamada onerosidade excessiva. Tanto é assim que o Código de Defesa do Consumidor prevê essa possibilidade. Fato superveniente que torna a prestação excessivamente onerosa. Bacana. Veja, então, de novo, eu estou dizendo o seguinte, o serviço está sendo prestado de educação. Então, o indivíduo tem aula, está tendo as aulas online, os professores estão lá, enfim. Agora, de fato, algumas escolas, elas têm lá os custos com alimentação que elas não estão tendo. Embora, e a Flávia falou muito bem, elas talvez estejam pagando os seus funcionários, né? E aí, existe de fato um custo, mas um custo diminuído, que faz todo sentido a gente negociar isso, para que a gente não tenha uma onerosidade excessiva para uma das partes. Agora, eu tenho a impressão, doutor, que não é a maior parte dos casos. A maior parte dos casos, de fato, o indivíduo o aluno vai para a sala de aula, ele passa as 4 horas lá em sala de aula e a prestação de serviço, ela fica ali basicamente em cima desse tipo de prestação. Então, é por isso que, mais uma vez, a gente tem que analisar o caso a caso. Concordo contigo que o risco do negócio é do fornecedor. Mas eu vou dizer uma coisa que eu falei ontem e assim, acho que é algo que a gente precisa pensar na relação de consumo, não só nas mensalidades escolares, mas em todos os casos. Vamos pensar o seguinte, Código de Defesa do Consumidor foi criado para que a gente tivesse uma relação entre consumidor e fornecedor mais equilibrada. Então, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, nós reconhecemos que eu preciso dar mais direitos ao consumidor de modo que essa relação passe a ser mais equilibrada. E é o que acontece, a gente dá mais direitos e coloca o consumidor em pé de igualdade com o fornecedor. E ajusta essa assimetria entre consumidores e fornecedores. Na medida em que uma pandemia faz com que nós tenhamos que rever todos os contratos, a gente precisa pensar também que, se eu não admitir o fortuito, que o fortuito ele atinge também o fornecedor, baseando na teoria do risco, a gente torna o consumidor um super consumidor. A gente torna um consumidor
alguém que está completamente livre de qualquer tipo de problemas que possam existir simplesmente porque ele é consumidor, né? Então, por exemplo, eu ouvi em uma live uma pessoa dizer que a pandemia era possível de ser imaginada pelas empresas de turismo. Como assim? Juro! Então, que o consumidor tinha que ter o dinheiro dele reembolsado já logo imediatamente. Sim, veja, o que eu quero dizer, todos nós vamos perder. Não há como. Consumidores e fornecedores vão perder. E aí a gente tem que pensar nessa relação, uma relação igualitária. A gente tem que tentar pensar numa relação equilibrada. Houve um desequilíbrio contratual para as partes. Então, de novo, é aquela ideia de, sim, verificar a possibilidade de dar descontos aos seus consumidores quando efetivamente eu não posso ganhar em cima de um problema, que foi o que a Flávia acabou de falar. Nem consumidores e nem fornecedores. Regrinha básica, artigo 4º, inciso 3º, transparência e harmonia das relações de consumo. É isso que a gente busca, uma relação equilibrada, baseada na teoria do risco-proveito, mas não baseado numa ideia de risco integral em que o fornecedor, ele simplesmente arca com todos os ônus do negócio, no sentido de que isso era absolutamente imprevisível para todos nós. Porque se fosse previsível, né, se a gente pudesse ter pensado nisso lá atrás, as nossas contratações teriam sido completamente diferentes, né? Então, é nesse sentido. Concordo contigo que a gente tem que pensar na onerosidade excessiva, mas trazendo sempre ao equilíbrio contratual. Acho que esse é um ponto bem relevante. Doutora, tem mais uma última pessoa aqui, o engenheiro Acácio, que quer fazer uso da palavra. Oi, Marcelo, desculpa. Imagina. Perfeito. Eu entendo que, como a senhora disse, cada caso é um caso, né? Isso. Eu tenho até um exemplo de uma amiga que eu ouvi um relato, tem a filha na fase de alfabetização, né? E o MEC não autorizou a videoaula para infantil, né? Não. E aí a escola, o material está aqui e você passa aí, faz a minha parte, né? Tá, e como vão ficar as mensalidades? Vence no dia 10. Lógico. Né? Está errado, lógico. Equilíbrio fresco, né? Absurdo. Sim. De novo, o serviço tem que ser prestado. Sim. De uma forma ou de outra, o serviço deve ser prestado. Sim. Meus filhos estão no ensino médio, né? Um no 3º do médio e o outro no 1º do médio. O que está no 3º ano do médio está sendo extremamente prejudicado. Ano de pré-vestibular, né? É uma tensão gigantesca. Então, lógico, a escola está dando videoaula, mas ele não está tendo um monte de outras coisas que ele tinha. Por exemplo, ele tinha plantão de dúvidas, ele tinha aulas extras, ele tinha simulados, ele tinha... bom, resumindo, ele entrava às 7 da manhã na escola, saía às 7 da noite. E agora ele só tem as aulas da grade. Né? Tá errado, né, doutor? Tinha que ter tudo. Aí tá completamente errado. Completamente. Porque isso tudo que o senhor falou é perfeitamente possível de se fazer online. Plantão de dúvida. Eu faço plantão de dúvida online. Simulado online é a coisa mais fácil de se fazer hoje em dia. Quer dizer, não faz sentido. Aí a escola tentando se esquivar. E aí, claro, o serviço não está sendo prestado, tem que ter desconto, porque esse trabalho todo deveria ter sido feito e não fez. Desequilíbrio contratual. Perfeito. É como eu penso. Obrigado, doutora. Imagina. Então, vou passar então agora para o engenheiro Acácio. Engenheiro Acácio. Oi. Está ouvindo? Está ouvindo? Melhorou? Boa tarde, doutora Alberto.
São um caso aqui meio atípico, que eu tenho pessoas desde o ensino fundamental até o ensino universitário dentro da minha casa. Bem, vou começar com o ensino fundamental, como mesmo o Marcelo falou, né? O ensino fundamental, ele não foi, o MEC ele não autorizou a videoaula, e até mesmo eles não têm maturidade, né? Porque como que eu vou ensinar uma criança de 10 anos a ficar na frente do computador, prestar atenção, se ela não presta atenção nem na própria sala de aula, né? Eu estou aí há 2 meses ele sem fazer absolutamente nada dentro de casa, teoricamente, né? Vamos colocar assim, né? E a escola que agora ela vai começar a dar material para ele estudar dentro de casa, que eu também acho difícil, né? Porque se ele tem dificuldade de aprender dentro da escola, como que eu vou ter, como pai, a obrigação de ensiná-lo dentro de casa? Um deles, eu tenho 2 no ensino fundamental, um deles, ele tem problema mental. Então, esse apoio que essa escola me dava, hoje eu não tenho mais. E todos os meses eu sou obrigado a pagar a escola, né, no dia correto, né? Senão, antes da data de vencimento, para mim ter o direito ao desconto, e se eu não pagar, se eu pagar na data de vencimento, eu vou pagar sem um desconto. Mas, é assim, eu já trabalhei com custo direto e indireto. Querendo ou não, há uma redução de custo, sim, principalmente no custo indireto. A escola gasta menos água, menos luz, menos telefones. Existem alguns profissionais da área administrativa que não estão trabalhando, né? Eu sei que em algum momento eles vão voltar. Só que a senhora comentou, a senhora fez um comentário que, olha, se o aluno se for obrigado a assistir a aula das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a segunda, vai ser obrigado. Eu não concordo, porque o ensino, a pessoa tem que ter um limite. Todos nós, todo ser humano, nós temos um limite. Você não consegue absorver. Então, como que eu vou concordo contigo, mas como que eu vou o fazer que eu isso? disse... Não, Como mas o que que eu eu vou disse foi o obrigar? seguinte, o MEC admitiu. Eu não estou dizendo que... eu estou dizendo assim, ó, existe uma diretriz da Lei de Diretrizes e Bases de Educação que estabelece horários. Isso acabou para esse ano. Então, pode vir a acontecer, Acácio? Pode. E, claro, a criança, e já que você falou sobre isso, a criança tem dificuldade de concentração por uma razão muito simples. Ela não tem essa parte do cérebro que é o lóbulo frontal desenvolvido. Então, ela tem dificuldade de prestar atenção justamente porque é uma parte do nosso cérebro que não está desenvolvida. E é justamente por isso que as aulas são divididas em blocos e em horários. Mas o que eu quero dizer é, o MEC derrubou isso. Por que ele derrubou? Porque ele sabe que daqui a pouco ele não cortou as horas, e as aulas precisarão ser ministradas. E aí, Acácio, eu estou te dizendo, se a gente pretende voltar às aulas apenas em agosto, como é que você faz com 4 meses de aulas paradas? Não sei. Não, assim, eu não estou pondo culpa no governo, não estou colocando culpa em ninguém, porque na realidade ninguém tem culpa. Simplesmente houve uma calamidade pública, houve um surgimento de uma doença onde ninguém tem culpa e está todo mundo perdido. Nós estamos perdidos, os professores, o MEC, o governo, ninguém sabe o que faz, porque esse é um problema não só do Brasil, mas um problema mundial. Só que a gente precisa dar algumas soluções. Aí eu passo para o meu ensino médio. Eu também tenho uma criança, tenho um filho em escola particular em ensino médio. Então, são muitas atividades e ele tem que se virar sozinho, porque eu tenho 2 no ensino fundamental, eu tenho um no ensino médio, fundamental 2, eu tenho 2 no ensino médio. Um está no particular, outro está no público, né? Então, assim, são muitas atividades para serem feitas e eles têm que ser autodidatas. E eles não têm discernimento, eles não têm maturidade para absorver tudo isso. E essa é a dificuldade. E, principalmente, o erro do Estado, né, que esse que eu tenho, que está no ensino médio,
ele tem aula, ele estuda à noite, o Estado, na realidade, ele não promoveu aulas online à noite, colocou de tarde. Ainda até questionei isso ao coordenador, mas espera aí, se ele estuda à noite, porque ele trabalha. A maioria deles trabalham. E assim, se vira, negão. Aqui está o link, está aqui, está de uma forma totalmente desorganizada. Porque quem está ensinando a videoaula, na realidade, não é o professor dele. É um professor, na realidade, que está ensinando para todo mundo. E ele vai ter esse choque ao voltar à escola. Porque a maneira que esse professor ensina nessa videoaula não vai ser a mesma maneira que a professora dele vai ensinar. Então, quer dizer, cadê a qualidade de ensino? Né? Onde vai isso? Essa é uma das preocupações. As avaliações, como vão ser feitas? Né? Para essa turminha minha que eu tenho. Aí eu parto para mim, que eu estou na universidade. Eu estou numa faculdade semestral. O semestre está acabando. A pandemia está aí. O governo do estado de São Paulo prorrogou a quarentena para o dia 1º de junho, que talvez vai ser prorrogada mais para frente. Eu sou casado, meu companheiro ele é médico, ele trabalha no serviço público em São Vicente, na Praia Grande. Os números são muito maiores do que as pessoas imaginam, né? Existem muitas coisas que aí já não cabe a mim falar, mas vai ter um pico de crescimento. E as provas estão aí. Como é que faz? Eu sei que o ensino à distância, o tradicional, aquele que realmente é à distância, eu sei que as provas são presenciais, mas nós estamos vivendo num caso atípico. Eu estou com Covid. Como é que eu faço para fazer essa prova? Tenho colegas meus que são com Covid. Como é que vai fazer essa prova? E aquelas pessoas que são assintomáticas? Como é que vai fazer? O professor, quer dizer, vão abrir a universidade para dar provas, mesmo tomando todas as precauções? Cadê a responsabilidade? Porque isso é crime. Isso está dentro do Código Penal. Nós somos pensadores, nós somos estudiosos de direito. Eu estou caminhando, pelo amor de Deus, eu sou uma formiga, eu não entendo quase nada. Mas pensando nisso que você disse, que vieram as diretrizes do MEC no sentido de, como eu falei, não ter mais limitação de horário. Significa dizer o seguinte, para esses casos, você pode ter as atividades durante as férias de dezembro, de janeiro e de julho. E, eventualmente, eu vou te falar um pouquinho mais. Talvez, no ano de 2021, as aulas começarem só lá para março ou abril, para você compensar este período. A gente não sabe o que o governo do estado de São Paulo vai fazer. A gente não tem ideia. E você tem toda a razão. Como é que a gente vai fazer as provas dessas pessoas? No nosso caso, na universidade que eu leciono, a gente está fazendo a prova online. Estamos fazendo uma prova online. É a melhor forma? Não sei. Mas estou fingindo que estou dando aula e o aluno está fingindo que está aprendendo? Não sei. Eu acho que cada um, assim como é num curso presencial, aproveita do jeito que consegue, né? Quer dizer, para algumas pessoas existe uma adaptação muito bem feita e tem pessoas que não se adaptam. Agora, isso no ensino superior. No ensino médio, no ensino fundamental, isso é muito sério, porque é como a gente falou, a criança não tem ainda maturidade suficiente para ter foco, compreensão e agora eu vou sentar porque eu vou agora estudar porque eu preciso estudar para o meu futuro. Criança não pensa desse jeito porque não consegue pensar desse jeito, né? Ela não tem maturidade para isso. A gente tem que ensiná-la. Não, e mesmo que a gente assim, no caso das universidades, né? Sim, mas e no caso das universidades, como é que vai fazer? Se a universidade obrigar você a fazer uma prova presencial, como é que fica? Ela não der outra saída. Não pode obrigar, né? Não pode obrigar, na verdade, né? Mas nós não temos uma lei, nós não temos um decreto onde diz isso. Ou a gente vai ter que buscar no decreto, vamos colocar no Código Penal. Não, o decreto do governador já proíbe. Proíbe completamente. Nenhuma faculdade pode chamar para ter aula. Alguém colocou aqui
que a educação básica, alguém colocou aqui um comentário dos lados, dizendo que a carga horária anual mínima será de 800 horas para o ensino fundamental, ensino médio, distribuída por um mínimo de 200 dias letivos, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, esse dispositivo é que foi flexibilizado. Isso, e ele foi flexibilizado, exatamente. Exatamente esse dispositivo que foi flexibilizado em função da pandemia. Então, essa distribuição não existe mais. É claro que ela deveria ser distribuída em 200 dias, mas a lei hoje, o decreto hoje já diz que não preciso mais observar esses 200 dias. Se eu não me engano, isso saiu por MP, e se eu não me engano, isso está... Sim, a Lei de Diretrizes e Bases. Eu sei que está na Lei de Diretrizes e Bases, mas se eu não me engano, saiu por medida provisória agora, justamente essa quebra desses 200 dias letivos. Essa medida provisória, se eu não me engano, é do comecinho do mês de abril, tá? E não obrigando mais a ter os 200 dias letivos, obrigando a ter a quantidade de horas, mas não obrigando a ter... Tem que ter as 800 horas, mas não obrigando os 200 dias letivos. Ou seja, vai poder lá na frente ter aulas durante os finais de semana, durante a semana, enfim, o que é muito ruim, a gente sabe disso, mas a gente tem que esperar agora minimamente uma expectativa de voltar para as aulas para poder fazer essa distribuição novamente dos calendários. Ou seja, não teremos férias em julho, não teremos férias em dezembro, não teremos férias em janeiro. Esquece, quem tem filho, quem tem neto, né? Não vai ter nada disso. Não vai ter. Quem dá aula, esquece isso aí, porque eu penso que durante o ano de 2021 a gente também vai continuar com esses problemas que vieram nesse ano. Mas e o fechamento do semestre, como é que fica? Assim, a escola ela vai ter que disponibilizar essas provas online, porque ela vai ter que fechar o semestre, porque isso é um fato. Acabou. Né? É isso aí. Ou não vai ter outra saída. Ponto não tem outra 2. saída. Ou ela faz isso online, ou ela deixa para fazer as provas presenciais quando puder fazer. Tá, ok. Agora, tem uma outra pergunta. Eu fiz uma compra de um pacote turístico, que a senhora tocou até no turismo, né? Isso ano passado. Eu era para ter viajado agora em março para Portugal e para o Egito. E eu acabei, por esses problemas todos que deu no começo do ano na minha vida, prorrogando isso para novembro. Talvez novembro não aconteça, porque a gente está num momento de um futuro incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Se não ocorrer essa viagem, se as fronteiras não se abrirem, Portugal não abrir as portas, Egito não abrir as portas, quer dizer, essa minha relação com a CVC, eu já tive um ônus de eu transferir a minha passagem, né? Eu tive que pagar um hotel 2 vezes que Portugal não aceitou. Ele não aceitou. Eu fiz isso com antecedência, mas ele não aceitou a minha permuta de março para novembro. Assim a CVC me disse, né? Mas era um problema meu, né? Então eu acabei arcando com os custos. A gente tem medida provisória para isso, salvo engano, é 948. Você tem 3 possibilidades agora, tá? Terminada a pandemia, você tem 12 meses para escolher o que você vai fazer. Você tem 3 possibilidades. 12 meses, devolução do dinheiro em 12 prestações, remarcar sem qualquer tipo de ônus ou deixar em aberto o crédito com a agência de viagem, de turismo, para você escolher um outro lugar. São 3 opções que a medida provisória coloca aqui como soluções por parte do consumidor. No caso aí, a CVC não poderia ter cobrado essa diferença de você, tá? Para remarcar. Se foi em função da pandemia que você remarcou, especialmente porque Portugal estava fechado, então não foi por causa da pandemia. Bom, então, aí nesse caso poderia cobrar. Agora, em função da pandemia, não pode mesmo cobrar, tá bem? O que a lei hoje, o que a medida provisória fala é que você tem essas 3 possibilidades de devolução do dinheiro de volta em 12 parcelas, deixar em aberto para remarcar para quando você quiser, ou então
remarcar a sua viagem sem ônus para o consumidor. Com um detalhe importante, você tem que observar também os períodos, né? Então, se você pegar período de alta e período de baixa, se você pagou um período de baixa, você tem que observar o período de baixa. Se você marcou no período de alta, você pode se manter no período de alta. É o que diz a medida provisória hoje sobre o tema. Doutora, eu vou só interromper um pouco as perguntas agora, porque não tem mais ninguém para fazer pergunta, porque o tempo daqui a pouco se esgota. Eu não sei se a senhora vai trocar de tema, se a senhora vai dar continuidade acho que era isso, né? assuntos. Eu acho que era isso. Eu acho que esses eram os temas assim que eu acho que a Kátia pediu aí para a gente observar um pouco mais, né? Doutor Gonçalo vai fazer uso da palavra. Espera aí, Gonçalo, não está vindo. Seu áudio. Já liberei. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Antes de encaminharmos para o encerramento, eu gostaria de verificar se a doutora Kátia, presidente da comissão, gostaria de fazer mais alguma consideração, ou a doutora Morgana, presidente da comissão. Gonçalo, eu só tenho a agradecer, né, a você, a Morgana, por propiciar, né, esse momento aqui para a gente, a Roberta, gratidão eterna por esse momento e por todos os outros, e primar e lutar para que logo tenhamos a presença dela aqui, né? Quando tudo isso acabar, a Roberta que venha nos prestigiar pessoalmente. Por hora, agradecer a você, Gonçalo, Morgana e Roberta, e a todos os presentes, né? Os presidentes de comissões que estão aqui, aos meus alunos queridos que estão me prestigiando, né? A Cláudia, lá do Sejusc, obrigada, e todos vocês, muito obrigada. Morgana? Morgana. A doutora Roberta pela bela palestra, por ter esclarecido várias das nossas dúvidas, e quero aproveitar para convidá-la para uma nova palestra aqui na nossa subseção, que foi muito esclarecedora, e a senhora foi muito, muito elogiada, né? Nós temos uma amiga em comum, e ficou muito, muito feliz em saber que você ia vir aqui fazer essa palestra para nós, tá? Quem é? A Renata Paula, da Porto. Ah, outra fofa. Legal, manda um beijão para ela. Mando sim. Legal, muito bom. Muito obrigada. Bom, mas à disposição. E quando a gente puder, a gente volta para... Mas aí, pessoalmente, para tomar um café, um vinho, qualquer coisa, porque a gente já não aguenta mais. Vai ser uma delícia. Eu vou adorar providenciar. Com certeza. Doutora Roberta, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite realizado pela nossa presidente da Comissão de Direito do Consumidor, a nossa querida professora doutora Kátia Piazza, e por nos ter brindado com essa tarde maravilhosa, transmitindo conhecimento, dúvidas diante dessa situação de exceção que estamos vivendo, de isolamento social, relacionadas ao direito do consumidor. Então, a doutora abordou o tema com rara felicidade. Parabéns pela clareza com que expôs a sua linha de raciocínio, e fica aqui registrado o nosso convite para, assim que terminar essa fase de isolamento, vir conhecer a nossa subseção, a nossa Casa da Advocacia, e dar um abraço fraternal em todos os queridos colegas que estão nos acompanhando na tarde de hoje, né? Com certeza irão comparecer para prestigiá-la. Parabéns, Kátia, parabéns, Morgana. Vocês foram muito felizes na escolha do tema e da palestrante, né? E estão desenvolvendo um belo trabalho em prol da nossa subseção. Também agradeço a participação da nossa diretora Flávia, dos demais presidentes de comissões que estão prestigiando essa grande palestra. Muito obrigado pelo apoio, pela participação, integrantes de comissões. Vejo também futuros colegas da FPG, né? Meu irmão Tarso,
minha querida Raquel, enfim, não quero cometer indelicadeza, tem vários outros colegas, tem até a Cláudia do Sejus, que aqui participando conosco, teremos um encontro na semana que vem. Espero que tenham gostado, estamos aprendendo diante dessa nova realidade, né, fazendo palestras através de videoconferência, mas acho que é uma tendência que muito útil, né, que pode ser utilizada até mesmo pós-pandemia, né, que facilita o acesso, evita o deslocamento, né, enfim, acaba otimizando o nosso tempo. E, doutora Roberta, muito obrigado mesmo, viu, de coração. Quero deixar registrado aqui que a OAB Praia Grande está muito satisfeita e agradecida pelo aceite e pela participação na tarde de hoje. E também realizar um convite, aí eu vou precisar da minha colinha aqui preparada pelas nossas colaboradoras, pela nossa querida Adriana, acerca dos próximos eventos. Nossa próxima videoconferência, e estão todos convidados, será no dia 12 de maio, abordando o tema Sejusc, por que o advogado deve utilizá-lo, com a expositora Cláudia Pereira Morato Escobar, que é a coordenadora do Sejusc de Praia Grande. No dia 18 de maio, teremos outra videoconferência também pela plataforma Zoom, dando o tema Violência Doméstica, com a expositora Alice Bianchini, conselheira federal da Seccional São Paulo. No dia 20 de maio, teremos uma videoconferência organizada pela comissão do nosso querido presidente Thiago Laureano, que está nos acompanhando também nessa palestra, abordando o tema Guarda Compartilhada e Convivência, com a expositora doutora Vanessa Fierro da Rocha, que é a juíza da 2ª Vara da Família da Comarca de São Vicente. Uma pessoa fantástica, também uma palestra imperdível. Ainda este mês, no dia 27 de maio, teremos outra videoconferência abordando o tema Cumprimento de Sentença e Impugnação, com o expositor Dr. Frederico dos Santos Messias, ele que é juiz da 4ª Vara Civil de Santos. Encerrando o mês, no dia 29 de maio, teremos a palestra Uso Capião Extrajudicial, com o expositor Dr. Arthur Gerson Neto, ele que é tabelião de notas e protestos em Itaquaquecetuba e especialista em direito notarial e registral, especialista em formação de professores para a educação superior jurídica. Essa palestra é organizada pela comissão da nossa querida doutora Paula Ferreira, que também está nos acompanhando nessa tarde. E lembrando a todos que estamos realizando, a nossa Comissão de Ação Social está realizando a campanha Quarentena Solidária, né? Estamos arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade diante desse isolamento. E os pontos de coleta são na padaria Dois Corações, na Mirim, né? Balneário Maracanã, mas conhecido como Mirim ali. E também no Forte Materiais para Construção e Correios, que fica que é uma agência da Marechal Malé, número 370, no canto do Forte. Então, temos esses dois pontos. Quem puder colaborar, ajudará pessoas que estão em situação de extrema necessidade do nosso município. Tá? Agradeço aí a presença, a participação de todos. Agradeço aos nossos colaboradores que estão nos acompanhando aí. Né? Hoje o dia foi puxado, tivemos uma reunião no período da manhã, mas elas merecem os nossos cumprimentos, os nossos aplausos, porque se dedicam verdadeiramente, têm um amor pela nossa instituição, e por isso aqui peço uma salva de palmas, mesmo que virtual, para os nossos queridos colaboradores que nos acompanham. Tenham todos um excelente final de semana e um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada, pessoal. Bom descanso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Rô. Obrigada, querida. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Gonçalo, obrigada. Nossa, doutora. Até mais. Obrigado. Acabou.
Férias. Ai, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Estou esperando encerrar, tá? Ó, foi muito boa a palestra. Gente, foi maravilhoso. Parabéns, viu? Parabéns para a Cátia, para o Gonçalo, para a Morgana, para a Adriana. Obrigada. Parabéns, Vai Cátia Hilton descansar, também, Sucene. técnico da comissão. Vi que a Alete também está presente. Eu que agradeço. Vários membros da Comissão de Direito do Consumidor. Obrigadão. Registrado aqui, muito obrigado a todos. Obrigada sempre, Gonçalo. Boa semana a todos aí. Bom final de semana, um ótimo Dia das Mães. Para vocês Dia das Mães para também. todas. Beijos. A todas as Beijo. mamães. Tchau. Tchau. Tchau.